Vamos exaltar o Deus Santo, Deus bendito, o Deus grandioso, o único Deus. Salmo de número 29. Aleluia. A poderosa voz de Deus. Dê ao Senhor, ó Filho de Deus, dê ao Senhor a glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Se continuar assim o clima, se continuar assim, daqui a pouco esfria. Mas mesmo vocês que são normais, eu não. Vocês que são normais, que sentem frio, mesmo em momentos como esse, um clima não foi capaz de impedir você de sair de sua casa e se achegar aqui nesse lugar. Por que você veio, meu querido? Por que você veio, meu querido? Porque você quer ouvir a voz do Senhor. A poderosa voz do Senhor. Aí você me pergunta, mas Deus, eu posso ouvir a voz de Deus em casa, Deus fala comigo em casa. Mas acima de tudo, Deus fala com você no meio da comunhão. Deus fala com você através da ministração da palavra. Deus fala com você através dos louvores que são entoados. Porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. O Senhor está no meio da união, no meio da comunidade, onde nós estamos a um só coração, a uma só vontade, a um só objetivo, que é agradar o Senhor das nossas vidas, o amado das nossas almas, a voz poderosa do Senhor. Na noite de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, existe uma palavra de Deus que foi preparada para chegar no seu coração. Existe uma palavra de Deus que foi inspirada para chegar no seu coração e você receber respostas, você receber direcionamentos, buscar na noite de hoje ouvir a voz poderosa do Senhor. Verso 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. A voz do Senhor é poderosa. Essa voz poderosa é a voz que vai falar nos seus ouvidos, é a voz que vai falar no seu coração. É uma voz poderosa, mas ao mesmo tempo é uma voz suave, uma voz que traz segurança, uma voz que traz calmaria. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o Deus da nossa igreja. É Ele que nós viemos buscar aqui nessa noite, é a Ele que nós viemos adorar e celebrar aqui nessa noite. É Ele que nós nos rendemos, é a Ele que nós nos prostramos. E a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração. Feche seus olhos, meus queridos. Se apresente no Senhor, se apresente ao Senhor nessa hora. Se prostre no altar do Senhor nessa hora. Coloque seu coração em sintonia com o Senhor nessa noite. Silencie toda a voz interior, para que somente a voz do Senhor ela seja ouvida, para que somente a voz do Senhor ela seja percebida e obedecida. Assim como João Batista certa vez disse, Senhor, que eu diminua para que o Senhor possa crescer, que nós venhamos a diminuir nessa noite, que as nossas vontades venham a diminuir nessa noite, que as muitas vozes venham a se silenciar nessa noite,
para que somente o Senhor cresça, para que somente o Senhor apareça, para que somente a sua vontade se estabeleça, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, querendo buscar pessoas. Nós não estamos aqui, ó Deus, fazendo lobby para homens. Nós não estamos aqui, ó Deus, para impressionar A, B ou C. Nós estamos aqui, Senhor, somente para te agradar. Nós estamos aqui somente, ó Deus, para te honrar. Nós clamamos nessa noite para que haja uma inspiração vinda dos céus nessa noite. Uma unção vinda do céu nessa noite sendo derramada sobre cada um, Senhor. Sobre a vida, ó Deus Santo, dos ministros do seu altar. Sobre a vida, ó Deus, de cada um e cada uma, Senhor, que veio aqui te buscar, que veio atrás de respostas. E eu creio, Senhor, que hoje é uma noite de respostas. Eu creio, Senhor, que hoje é uma noite de arestas, pontas sendo aparadas. Que hoje é a noite, ó Deus, de significados. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a sua vontade, para que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor fala. E mais uma vez eu digo, Deus, fala os nossos corações, queremos ouvir sua voz, e nós não vamos endurecer os nossos corações. Um coração sensível, um coração quebrantável, um coração ensinável. Crie em nós, Deus, um coração puro, e renova dentro de nós o espírito reto. Nós oramos nessa noite, Pai, sempre que o Senhor nos ouve. Diz que muito mais o Senhor fará, além daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, além do que os nossos olhos podem ver. A Ti pertence a honra, Deus, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor para todo o sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche seus olhos nessa noite, comece a adorar ao Senhor, comece a agradecer a presença
Thank
E aí eu fui fazendo vestibular para vários lugares, colocava minha nota do Enem em vários lugares. E aí muitas dessas que eu escolhi eu era aprovada. Mas eu não sentia nem um pouco de paz no meu coração. Eu ficava assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Já está chegando, né, a data das matrículas das faculdades e eu não sei o que fazer. Todo mundo me perguntava, o que você vai fazer agora? Ai, o que você vai fazer agora? Eu não sei. E até que um dia eu estava disposta a fazer um curso em uma outra faculdade e eu falei assim, não posso fazer isso, preciso pedir a ajuda de Deus, preciso de um direcionamento que seja claro. E eu fui, coloquei meu joelho no chão, na beirada da cama para orar. Eu falei assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Eu lembrei, Deus me trouxe a memória de um momento que eu estava no retiro lá no Senegal. Eu recebi uma oração e a irmã, eu não me lembro se era uma mulher, se era um homem, me disse que vivia em uma sala de aula ensinando. Eu falei assim, nossa, é isso, eu sempre gostei muito de português, então eu vou fazer faculdade de letras. E aí, fui fazer minha matrícula, a mensalidade era muito cara, e acabou que eu trabalhava, então eu conseguia pagar, mas logo depois eu consegui uma bolsa de 100%, só que eu não contava que quando eu chegasse lá, teria também inglês na faculdade. E eu, como qualquer adolescente, saindo do ensino médio de uma escola estadual pública, que a gente sabe como é o ensino nas escolas públicas, não tinha base nenhuma de inglês. E eu fiquei totalmente perdida. E eram 2 matérias de inglês na faculdade. E a bolsa que eu tinha ganhado era ProUni 100%. Pelo governo, caso você reprovasse em 2 matérias, a bolsa era cortada. Eu não sabia nada de inglês, eu chorava na escada no dia da prova. Eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu reclamava para a coordenadora, porque na hora da matrícula ninguém tinha avisado que teria inglês. Eu não sabia nada. E aí eu fiz os 2 anos, fiz um cursinho extra também, fui melhorando meu inglês. E aí eu falei, não vou fazer inglês, né? Não vou fazer. Até porque eu queria muito fazer literatura. E na faculdade não tinha a opção de você fazer inglês e literatura junto ao mesmo tempo. E eu falei, se for para abrir mão da literatura para fazer inglês, eu não vou fazer, porque eu entrei na faculdade por causa da literatura. E aí eu comecei a orar, né, pedindo direcionamento para Deus de novo
sobre isso. E quando chegou no dia de assinar a documentação, a coordenadora do curso falou assim, porque eu estava com aquilo em mente, né? Eu já tinha sofrido 2 anos fazendo inglês que eu não sabia nada. O que seriam mais 2 anos para eu ter a faculdade dupla. E aí, nos dias de assinar a documentação para saber se você queria cursar literatura ou inglês, a coordenadora do curso veio e falou assim, ai, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa mudou e a gente agora vocês podem fazer inglês e literatura ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, era isso, né? E aí eu fui e fiz as coisas ao mesmo tempo. E na faculdade, eu sempre quis sair do Brasil, sempre quis morar em outro país, não sabia qual. Eu lembro que eu era muito criança e eu fui, se eu não me engano, ao médico em Queluz. E eu vi no caderno de uma menina que estudava no ônibus da escola mesmo que eu fui de carona, uns adesivos em inglês. Eu acho que minha mãe nem lembra disso. Mas eu cheguei em casa e perguntei para ela assim, mãe, eu já sabia ler, mas eu não conseguia ler o que estava escrito no adesivo, eu não entendi como estava em inglês. Eu falei assim, mãe, o que estava escrito no caderno dela, no adesivo? Ela falou assim, eu não lembro. Não, ela falou assim, eu não sei, porque era em inglês. Aí eu falei, o que é inglês? E ela, ela tá ali, porque eles falam em um lugar muito longe daqui. Eu falei assim, eu vou ir pra lá, eu vou aprender inglês, eu vou ir pra lá. E eu era muito criança, eu tinha uns 5 anos, não sei. E desde então eu sempre fui isso, eu vou sair do Brasil, vou sair do Brasil, vou sair do Brasil, não sabia como, porque não tinha condições nenhuma para isso. E aí na faculdade, fazendo letras português e inglês, eu acabei conversando com outras pessoas que queriam fazer intercâmbio. Minha professora apresentou uma agência de intercâmbio e aí eu fui, né, comecei a pesquisar só que tinha que fazer provas de inglês, o inglês não era lá grande coisa, e aí eu comecei a juntar dinheiro, porque eu não estava trabalhando na época, eu juntei dinheiro de auxílio emergencial, qualquer dinheiro que eu conseguia eu ia guardando para poder pagar as taxas, né, da agência, e falando assim, Deus, eu não quero fazer nada por minha conta, né, por conta própria, que o Senhor possa me guiar, e era uma coisa que eu queria muito desde criança. E eu fiquei muito animada para aquilo. Mas chegou um momento e Deus começou a me dar palavras de confirmação o tempo inteiro. Eu tenho aqui, eu tenho uma cartolina que eu fui anotando todos os versículos que Deus me deu para ter certeza, sabe? De que eu estava seguindo o caminho certo. E aí eu deixei até um espaço em branco porque eu achava que ainda ia ter mais coisa para... Não, é o contrário. E esses foram todos os versículos que Deus me deu, e eram coisas como calma, deixa eu achar um aqui bem específico. O impossível do Senhor é para ser vivido e não ouvido. E assim, muitos versículos que Deus falava comigo. Deixa eu ver aqui. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela. Eu deixei esse espaço vazio aqui porque eu ainda achava que Deus tinha que confirmar mais um pouco. Hoje em dia eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu estava parecendo Gideão, né? Quando Deus manda Gideão ir lá, falou assim, não Deus, se o Senhor quer que eu faça isso mesmo, molha aqui dentro. Aí Deus ia lá e molhava dentro. Não, eu não tenho certeza, molha fora agora. Eu me sentia desse jeito. Mas eu queria mesmo ter certeza, né? E chegou um ponto que eu entrei em desespero, porque eu percebi que Deus estava falando sério comigo mesmo, sabe? E não era só assim, um dia vai acontecer. O dia que iria acontecer estava chegando muito rápido. Eu falei assim, nossa, realmente está acontecendo. Uma coisa que eu sempre quis e agora está acontecendo. O que eu vou fazer? Eu ficava aqui na igreja, conversando com Deus, desesperada. Eu sentava aqui e chorava, falando, Deus, eu não quero mais, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, eu acho que eu vou seguir minha vidinha de professora, ter uma casinha por aqui mesmo, eu acho que não é isso que Deus quer pra mim, não. E aí Deus vinha e me dava outra palavra, falava assim, você está fugindo igual Jonas, mas assim como o meu propósito se cumpriu na vida dele, também vai se cumprir nessa vida. Não adianta você fugir, porque as coisas vão acontecer. E ele fugiu e aconteceu com
vai acontecer com você também. E assim foi. Eu tô lá, já vai fazer 2 anos agora em novembro. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque foi uma coisa que eu sempre sonhei, e agradeço a Ele por não ter deixado que eu desistisse também, né? Porque foi muito bom eu ter vivido assim, todo esse processo de ter vivido o que Ele me prometeu, mas também quando foi chegando mais perto foi muito difícil, porque eu percebi que Deus estava falando sério comigo. Eu falei assim, mas Deus, é sério mesmo? A gente não estava só brincando? Não era só um sonho distante, uma coisa impossível? Não, você vai. Agora não tem muito o que fazer não, você vai. E aí eu fui, meu inglês melhorou bastante lá. Agora eu venho pra casa, às vezes eu esqueço umas palavras que eu não uso, então eu tenho que ficar perguntando qual palavra mesmo, qual palavra mesmo. E é um pouco vergonhoso pra mim, né, sendo professora de português, ter algumas palavras em português, mas às vezes acontece, porque eu não tenho tantos amigos que falam português lá e às vezes é difícil. E foram assim, muitos e muitos e muitos milagres, não vou me estender aqui, porque vai ficar um pouco longo, mas vou contar 2 coisas. O primeiro deles foi que eu precisava de passaporte, né? Todo mundo sabe que passaporte é uma documentação que você precisa pagar. E eu não estava trabalhando. Eu fui no Banco do Bradesco, que era o único banco que pagava a guia, e aí eu não me lembro agora quanto era o valor, mas eu não estava trabalhando já fazia mais de 1 ano. E eu entrei e paguei com o dinheiro que eu tinha, era assim, se eu não me engano, era todo o dinheiro que eu tinha. E paguei essa guia do passaporte. Assim, agora, né? O próximo passo. O que é que eu vou fazer? Meu dinheiro já foi tudo aqui. E aí, Deus falou pra mim assim, olha o caixa eletrônico. Eu falei assim, olhar o caixa eletrônico do Banco do Bradesco, não faz sentido isso. Eu falei assim, tô ficando doida, né? E aí eu tava indo embora. Aí essa voz de novo, falou assim, nem tem fila, você tá com cartão na sua bolsa. Olha o caixa eletrônico. E aí eu olhei o caixa eletrônico e tinha mais de R$600. E assim, eu fui olhar na notinha, eu fui procurar para ver quem tinha depositado e não aparecia nada. Nada. Até hoje eu não sei quem fez esse depósito na minha conta. E a segunda coisa foi assim, uma coisa muito marcante para mim. Eu tenho eczema, dermatite dentro do ouvido, no canal do ouvido. E é muito ruim. Às vezes quando está atacado, coça muito, eu não consigo escutar absolutamente nada. E fica muito abafado. Eu lembro que uma prova da agência que eu tinha era de audição. Eu tinha que ouvir o áudio e responder as perguntas depois. E aí, no dia que a prova estava marcada, meu ouvido acordou assim, muito, muito, muito inflamado, com muita alergia. Foi assim, meu Deus, eu não tenho condições de fazer a prova, mas eu também não posso desmarcar. Seja feita a tua vontade, né? E aí eu acordei, fui para Resende, quando eu cheguei lá, a moça não estava, não tinha chegado ainda. E o pessoal que trabalhava lá na agência falou assim, você pode ficar sentada, que logo ela vai chegar. E aí deu 20 minutos, deu 30 minutos, deu 40 minutos e nada. E só ela tinha a senha de acesso ao computador para eu fazer a prova. Eles, depois, né, de tanto esperar, eles vieram claro para mim assim, olha, eu acho melhor você marcar essa prova para outro dia, porque ela não vai chegar, a gente conseguiu falar com ela e ela não vai vir. Ela teve um imprevisto, ela não vai conseguir chegar a tempo. E aí ela disse que não tem problema, você pode marcar outro dia. E aí eu consegui marcar a prova outro dia, que meu ouvido estava assim, super, estava bem melhor, estava bom já. Eu marquei a prova e eu fiquei lá, né, ansiosa, esperando o resultado. E agora? Porque são 2. A de fala, não sei se não tem duas, de fala, de audição e de escrita. E aí eu fiquei ansiosa pelo resultado da prova, até que saiu e apareceu que a minha nota tinha sido muito baixa em alguma delas. E aí eu tive que refazer a prova com uma pessoa, sem ser no computador, tive que fazer a prova oral com uma pessoa. E aí a moça que fez a prova comigo disse assim, nossa, eu realmente não consigo entender por que sua nota foi tão baixa, o que aconteceu no sistema, o que fizeram com os seus áudios, porque de todas as meninas que já passaram por aqui, o seu inglês era o melhor de todos. Eu não consigo entender, você está aprovada. E aí eu fui aprovada, então, desde então foi
foi só, sabe, Deus me empurrando, vai. E agora eu tô lá em uma família muito boa, que eu sou, assim, praticamente não, eu sou parte da família deles, eles me consideram, me incluem em todas as atividades, tudo que eles dão para os filhos, eles também dão para mim. Todos os lugares que eles vão, eu posso ir junto se eu quiser. E é isso. Mas também queria dizer que essas coisas, eu fico muito feliz por isso, porque Deus ouviu, Ele é um Deus de detalhe, que cuidou dos meus sonhos desde criança. Eu não acho que essa memória que eu tenha do adesivo, do caderno de uma menina, que eu peguei carona agora aqui na escola, seja uma coisa em vão, porque eu era muito criança, eu era muito novinha. E normalmente a gente não lembra desse tipo de coisa, né? Um dia que você pegou carona, eu acho que isso é uma memória que Deus preservou em mim, para que eu pudesse lembrar e testemunhar a boa obra que Ele tem feito, tem cumprido em minha vida. Não só já cumpriu, mas como tem dado continuidade dia após dia. E assim, eu vejo a mão dele em todos os detalhes. Eu lembro que eu falava em casa, falava assim, olha, um dia eu vou morar em uma casa que tem um pula-pula. E aí, um dia eu liguei pra minha mãe e falei assim, pulando, né? Eu falei assim, o que eu falei pra vocês? Que eu ia morar em uma casa que tivesse um pula-pula, na verdade? Olha que hoje eu tô. E assim, não só essa experiência, mas muitas outras. Eu lembro que eu queria muito ver os golfinhos. E uma vez, eu não sei se vocês lembram, mas a Eliana, muito tempo atrás, ela tinha um programa de televisão de criança. E ela nadava com os golfinhos. Eu falava assim, nossa, eu pedi pro meu pai um dia. Eu falei assim, pai, me leva para ver os golfinhos, eu quero ver os golfinhos. Ele falou assim, não, é muito longe. Aí, mas no ano passado, eu fui pra praia e eu vi os golfinhos. E eu lembrei, Deus me trouxe a memória na hora. Ele falou assim comigo, você não me pediu, desculpa, você não me pediu para ver os golfinhos? Você está vendo agora? Eu falei assim, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada. E se eu for contar assim, todos os detalhes, eu vou me estender muito tempo. Acho que eu vou encerrar por aqui. Mas é isso. E não pensem que Deus fez tudo isso em minha vida porque eu sou perfeita ou porque eu sou a queridinha dele, porque não é isso. É por causa da graça dele. E eu estou aqui para testemunhar tudo isso porque eu não mereço. Eu não mereço nada disso. Eu não mereço estar aqui nem contando isso, não mereço estar vivendo isso. Mas a graça dele me alcançou. E ele teve misericórdia, ele perdoou os meus pecados. E tem me permitido viver o meu sonho. E acredito que os sonhos dele para a minha vida também. Deus seja louvado. Amém? Isso dá ânimo para a gente também, né, irmãos? Só perseverar, né? Aleluia. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã. Depois vamos orar, né? Porque vai viajar depois da manhã. Vamos orar para a aniversariante também. Irmãs, vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cume do monte Carmelo, e agora, irmã, deixa eu te dar, eu estou conseguindo ver na minha Bíblia, para meu óculos, eu vejo que está me atrapalhando, é porque eu não estou acostumada a ler com ele. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs-se o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem,
como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Vamos orar. Deus Santo, Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, que é digno de receber o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que a Tua palavra, Senhor, não somente lida, mas ministrada, ela possa encontrar lugar em nós, Senhor. Que ela possa fazer morada, ela possa ser uma revelação exata daquilo que o Senhor quer para a vida da igreja. Deus, que nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, não somente aqui nesse ambiente, mas por onde a gente andar, o Senhor possa falar com a gente. Senhor, assim como esse testemunho dessa noite que a irmã Aline trouxe para nós, Senhor, ela ouviu a Tua voz. Senhor, que nós possamos também ouvir, Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor, ser a resposta do Senhor para os nossos corações aqui. Deus, em nome de Jesus, cuida de tudo por nós, cuida também da minha vida, opera conforme a Tua vontade. Senhor, em onde houver incredulidade, arranca, remove. Senhor, onde houver embaraço, dificuldade, também remova, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a obra é Tua. Espírito Santo tem todo o poder de trabalhar em nossas mentes e corações e imprimir em nosso espírito, Senhor, esta verdade que cura, restaura, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Você acompanhou essa leitura no livro de 1 Reis, capítulo 18, nesse versículo 40 em diante. Mas esse versículo ele é um pouco depois de um grande episódio que é muito narrado, muito contado, muito pregado, que é o momento em que o profeta Elias tem um grande embate com os profetas de Baal. Ou seja, o servo do Senhor com o filho das trevas. Seria assim resumido, né? E ali a palavra diz que esse homem de Deus foi desafiado perante aqueles mais de 400 profetas de Baal a mostrar quem é Deus verdadeiro. E depois, se você não souber, dá uma lidinha aí, né, nos versículos anteriores, que a história está toda bem contada. E a seguir desse momento, quando Elias vence esse combate, porque Deus era com ele faz ali uma obra onde todos os profetas de Baal são mortos, porque era assim que funcionava, né, naqueles dias, naquela época. E a partir desse momento que acontece esse episódio, aí Elias, ele vai em direção ao rei Acabe, e ele diz: olha, vai chover. E não tinha nada de chuva, né? E ele disse para o seu companheiro, seu empregado, seu moço, seu servo, aquilo que você quiser entender de repente, né? Mas algumas Bíblias a gente tem o seu moço. E falou: olha, eu vou ali naquele monte Carmelo, eu vou orar. E enquanto eu vou orar, você vai olhando para os sinais. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, falar com você pela palavra de Deus. Para que você abra os seus olhos para os sinais. Porque o Deus de sinais não mudou. O Deus de sinais, ele continua o mesmo Deus. O Deus que falava, continua falando. O Deus que mostrava, continua mostrando. Ele está sempre sinalizando. Desde Abraão, ele está sinalizando. Chega, né, quando a gente vai até mais antes que isso. Lá em Noé, ele está sinalizando. Quando as águas vão baixar, ele vai mostrar sinais através, né, de um pombo, de uma pombinha, depois de um corvo. O Senhor está sempre querendo mostrar alguma coisa. Importa é saber se nós vamos buscar isso em oração, para que o Senhor venha confirmar aquilo que Ele tem reservado para nós. Louvado seja Deus pelo seu testemunho.
não é? Porque aprendeu a prestar atenção nos sinais do Senhor. A gente precisa disso, porque a Bíblia ela é muito atual, não é verdade? Ela não tem passado, a Bíblia não tem futuro, ela é o momento que a gente está vivendo, ela é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se amanhã chegar, ela continua sendo Bíblia, passou ontem, ela continua sendo Bíblia, e o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo Deus. E a palavra diz então que Elias diz para o moço: vai lá olhar, e você olha, ainda tem receita para esse olhar. Tem que ser 7 vezes. Aí você fala: puxa, por que não podia ser uma só, já que Deus é poderoso, é Deus de milagre? Por que não poderia ser 3, 4, 5? Por que tem que ser 7? A gente sabe que 7 tem muito a ver com simbologias na Bíblia, cuja palavra, muitas vezes a gente vai lendo, a gente vai vendo essa simbologia, falando da perfeição de Deus. E quando fala de perfeição, eu acredito num Deus que quer nos aperfeiçoar. Até porque a Bíblia diz, e fala isso, né? Ande no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é perfeito. Então Ele está sempre querendo nos aperfeiçoar em alguma situação. Nesse caso aqui, Ele está tratando de fé, está tratando de esperança, de confiança, de perseverança, e de gente que tem experiência com Deus, ou que teve experiência, que ouviu Deus falar, acreditou em Deus, e agora espera no Senhor. Você e eu, nós precisamos pedir isso para Deus: Senhor, me ensina a te ouvir. E quando Deus fala, não necessariamente, Ele imediatamente lhe dá o sinal. Mas é um processo. Então Ele começa a dizer para Elias: vai chover. Aí olha para o céu: não tem nada. Então o que tem que fazer? Vai orar. Então Deus diz assim: olha, vou fazer uma grande obra na sua casa. Aí você chega lá agora na sua casa, não tem nada. Todo mundo está do mesmo jeito, ninguém mudou. Mas você não pode olhar com esse olhar mais, porque Deus já disse que Ele vai fazer. Assim como o Senhor disse que vai chover, e não tinha nenhuma possibilidade. Então, o que fazer quando não há nenhuma possibilidade? Buscar a Deus das causas impossíveis. E aí Elias vai para o monte e vai buscar o Senhor, para que se cumpra, para que o Senhor venha dar a resposta daquilo que ele ouviu. Se você ficar esperando que outros façam, talvez a gente vai ficar a vida inteira, vai morrer e não vai ter resposta. Se a gente está ouvindo Deus falar com a gente, em específico conosco, então não fique esperando que alguém venha falar. Não fique aguardando. Vai orar. Entra no teu quarto. Diz assim Jesus, né? Mateus 6. Vai para o teu secreto. Fecha a porta lá e fala com Deus. E o Pai, que em secreto nos vê, Ele vai nos recompensar. Ele vai nos abençoar. Vai nos presentear. Tem muitas e muitas coisas na nossa vida, irmãos e irmãs, que é só a gente, Deus. É só a gente que o Senhor. E quando a gente fala de só a gente é o Senhor, é vida de oração. Não tem jeito de ser outro fundamento se não for uma vida que busca o Senhor. Deus já falou, mas agora eu preciso desenvolver, eu preciso dar desenvoltura para essa palavra que Deus se transformar em sinal, se transformar em sinal de promessa. Deus continua realizando as suas promessas. Ele continua. O que é que Deus tem nos prometido? O que o Senhor tem falado para você? Ou o que Ele já falou para você? Porque às vezes a gente cansa de esperar no Senhor. Essas 7 vezes aqui representam um tempo de espera. E ali o profeta diz: vai lá 7 vezes. E ele está ali, ora uma vez. O que apareceu lá? Nada. De novo, o que apareceu lá? Nada. E não é assim que tem hora que a gente fica, orou hoje, orou amanhã, orou ano passado, orou não sei o quê. Deus, ainda não vi nada. Deus, eu estou com uma palavra.
mas ainda não estou vendo nada, Senhor. Só estou vendo no meu coração a palavra, mas ainda não estou vendo sinais do Senhor. Mas eu quero te dizer, Deus só nos dá palavras e direcionamentos porque Ele está trabalhando. Porque se Ele não estivesse trabalhando hoje, não falaria conosco sobre sinais. E se Ele está falando de sinais, está falando de promessas, está falando de promessas, está falando dele mesmo, porque Ele é especialista em cumprir promessas. E que a gente, em nossos dias, a gente arrumou um jeito de traduzir promessas por um outro nome. A gente costuma chamar de sonho. Como diz até a irmã, né? Sonho. Mas que a gente vê que é promessa. Amém, Jesus. E Deus, esse Deus que foi naquele combate do profeta Elias, é o Deus de hoje. Aleluia. Depois de uma terrível batalha, Deus dá esta fala para Elias. Deus diz para ele que vai chover, ele toma um posicionamento e ele vai orar. Porque se ele só ouvisse, e às vezes é assim, né? A gente ouve, Deus falou comigo. Falou? Ele disse que vai fazer. E você está fazendo o quê para Deus mostrar que vai fazer? Ele disse, nada, eu só estou aguardando. Não, enquanto nós aguardamos, nós oramos. Amém. Enquanto nós aguardamos, nós buscamos. Senhor, está aqui a promessa. Senhor, está aqui a promessa. Senhor, está aqui a promessa. Deus gosta de gente insistente. Porque insistência se chama perseverança. Amém. E só persevera quem confia. Quem não confia não vai perseverar, não. Na primeira vez, tem alguma coisa aí no céu? Não, não tem. Então, vai segunda. Vai terceira, cansei. Já é a terceira vez e Deus não tem agora nada? Então, deixa para outra hora. Deus, eu estou com tempo. Daqui a pouco, quem sabe, daqui um dia, um mês, eu volto aqui para ver se chove ou não chove. Se promessa vem, se promessa se cumpre, se não se cumpre. Irmãos, igreja de Jesus, Deus, quando Ele fala para cumprir, porque Ele é Deus de cumprir palavra. Ele é um Deus de palavra. É um Deus que cumpre aquilo que está escrito na palavra. Elias não tinha palavra escrita para ele ler, é claro, naquela época não tinha. Mas ele tinha dentro de si a fala do Espírito sobre ele. Você e eu temos a palavra e ela está dizendo. Amém. Deus está dizendo nessa noite para nós. Não fique só naquilo que Ele falou. Busque, porque Ele quer sinalizar na terra para você. Como quer sinalizar para mim também. Daquilo que Ele já falou para nós. Para aumentar a nossa fé, para trabalhar na nossa esperança, para trazer para nós a confiança de que quem crê em Deus jamais será confundido nem enganado. Nós não seremos confundidos nem enganados. Pode parecer loucura, porque imagina, alguém falar vai chover. Não chovia fazia 3 anos e meio. Depois fala que vai chover e tem que dar conta, que tem que chover, porque já avisou por ele que vai chover. Imagina que Elias pudesse ficar pensando assim, e agora? O rei chega e fala, cadê a chuva, Elias? Que Deus é esse que você serve, Elias? É assim que muitas vezes as pessoas falam conosco, não é? Que Deus é esse que você falou que faz? Que Deus é esse que você disse que ora, que vai lá e acontece, que responde, que trabalha, que move, que remove, que faz, refaz e desfaz? Que Deus é esse? Onde está? Porque as pessoas vão pedindo conta para nós das promessas de Deus, dos sinais de Deus, que em meu ver, isso se chama, cadê o testemunho desse Deus que você fala? Por isso é necessário perseverar. Pode todo mundo estar desacreditando na promessa, você não pode desacreditar. Pode todos desanimarem na promessa, você não pode desanimar. Pode todo mundo querer te fazer desistir da promessa, você não pode desistir. Eu não posso desistir, porque quem falou não foi o homem. A palavra não vem do homem, vem de Deus. O que vem de Deus, os outros são importantes, as pessoas são importantes, nós não vamos desprezá-las, é claro que não vamos, mas é questão de Deus que as pessoas, eu não quero nem saber das pessoas, quero saber de Deus que fala comigo. Deus que me aguarda no secreto, que vai me esperar no secreto, até que eu chegue no secreto, a realização das promessas ia começar
sinais de Deus. Deus quer te dar sinais de que Ele está fazendo, de que Ele está trabalhando, operando, se movendo, se manifestando. E aí a palavra diz que Elias vai lá e ora de novo, e ora de novo, e de novo. Então deu 7 vezes. E aí, qual é a resposta? Veio a resposta. Tem um sinal no céu para você, Elias. Qual é esse sinal? Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha, se fosse a minha, então, é que meu Deus, a minha é tão pequena. A mão do homem é até um pouquinho maior, né? É do tamanho da mão de um homem. É um sinal minúsculo diante de um céu imenso. Porque o céu é ilimitado. A gente olha e a gente perde de vista, né? O céu. O que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem na imensidão do céu? Nada. É praticamente nada. E é isso, o mundo real, natural, que o moço, o seu funcionário, viu. Mas quando Elias recebeu aquela palavra, ele disse: então vai lá, avisa para o rei, para ele se preparar e ter muita pressa, porque vai cair uma grande chuva. Meu Deus, que fé! Meu Deus, que confiança, que esperança, que convicção do poder de Deus, que olhou para uma nuvem pequenininha, e o mesmo que estava ali com ele, né, falando de uma nuvem pequenininha, ouviu o outro no mesmo espaço, falando de uma grande chuva. Quem é que a gente quer ser na história aqui? O que está olhando para uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou para esse que está dizendo que essa nuvem não é nuvem, é uma grande chuva? Ou seja, é um sinal pequenininho para aquele empregado, mas para Elias é muita chuva, é muita abundância, é transbordar. Então, muitas vezes nós estamos olhando para as coisas pequenininhas, estamos vendo somente como esse moço viu. Mas para Elias era o pouco que tinha, era suficiente para que ele acreditasse no que Deus havia falado. Deus disse que ia chover muito. E Deus foi totalmente contrário àquilo ali, né? Ia chover muito, mostra uma nuvenzinha. Que Deus é esse? Deus não tem lógica para mostrar para nós que Deus é um Deus que não tem lógica. Se a gente quiser explicar a lógica de Deus, nós vamos ficar louco. Porque Deus não tem lógica, Ele não anda na lógica. Ninguém tem explicação para as coisas do Senhor. A gente tem testemunho das coisas de Deus, mas explicação a gente não tem. E aí aquele homem então vê a nuvem pequenininha e Elias enxerga uma grande chuva. Ou seja, ele está vendo que Deus está cumprindo a promessa. Glória a Deus. E nesta palavra de cumprimento da promessa, ele fala para o rei: se apresse, porque vai vir. E não é que choveu mesmo. E foi um temporal. Eu até me lembro da Cassiane, né? Esse temporal que ela saiu molhado, revestido, eu não sei o resto, de poder. Sei lá, 500 graus de puro fogo e santo poder. Vocês não conhecem hino, né? Mas ela tem essa partezinha lá que ela canta. E nesse temporal quero sair molhado, todo revestido de poder, uma coisa assim. Então Deus, quando Ele quer fazer, Ele não quer fazer só por aquilo que nós estamos vendo. Ele quer fazer por aquilo que Ele é capaz de fazer. Aleluia, glória. O que Ele é capaz de fazer? Infinitamente mais. Além do que pensamos ou imaginamos. Infinitamente mais. Paralelo a essa palavra, a gente lembra da viúva, com 2 filhos sendo vendidos pelas dívidas do marido. E junta lá, né, a sua dificuldade, a sua viuvez, o preconceito pela sua situação, as dívidas. Ela vai na casa dos profetas, onde seu marido era profeta, e vai lá reclamar: olha, meu marido morreu, agora vai levar os filhos por causa da dívida. Como é que faz? Aí o profeta diz para ela: arruma as vasilhas. Arruma as vasilhas. Ela faz o pedido, arruma a vasilha,
entra na casa, fecha a porta. Você está vendo que tudo que eu vou lembrando da palavra de Deus aqui está falando hoje de entrar para algum lugar, fechar a porta. Aleluia, glória a Deus. Entra, fecha a porta. Você e seus filhos. Pega as vasilhas e começa a derramar um pouquinho de azeite que você tem. O que ela tinha não era suficiente para pagar a dívida. Mas a Bíblia relata que ela derramou e só parou porque a vasilha acabou. Pagou todas as dívidas e ainda viveu do tanto que sobrou de azeite. Aleluia, glória a Deus. Deus, quando tem para fazer, Ele tem para transbordar. Aleluia. Pelo menos é assim que a gente deve crer. Porque eu, pelo menos, eu prefiro crer assim. Deus que diz isso, porque Jesus falou isso em João 10. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então, tudo dele é com abundância. Nosso Deus é um Deus de fartura. Você pregando prosperidade? Não estou querendo dizer sobre isso. Mas se você quiser entender que é sobre isso, então pega a visão também. E aí aceita, né? Fica com a visão para você disso também. Eu pego para mim todas as áreas. Amém, Jesus. Todas as áreas, porque nenhuma área da minha vida está isenta da ação sobrenatural de Deus. Tudo na minha vida precisa estar debaixo do crime do Espírito Santo. E a sua também. Amém, Jesus. Então essa palavra diz, olha, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Em todos os momentos que a gente vai ver Deus fazendo coisas que aos olhos humanos não tem condições de acontecer. Não é possível acontecer. É algo estranho à nossa natureza de acontecer. Mas sabe, se fosse natural acontecer, não seria Deus e também não seria milagre, não seria coisas sobrenaturais, não seria um mover do céu. Então, quando as coisas estão de um jeito e a gente olha e fala, mas não vai dar, daí não sai nada, isso aqui não acontece, isso dali não funciona, é desse jeito mesmo, com Deus é desse jeito, irmão. E na hora que a gente vê que tudo parece perdido, aí é Deus que começa a trabalhar. Aleluia. Onde a gente ainda tem explicação, onde a gente consegue resolver alguma coisinha, então não precisa de Deus. Porque se a gente consegue resolver, fazer e acontecer, para que Deus? Agora, quando as coisas a gente sabe, não tem jeito, então é Deus. É Deus quem vai trabalhar. Sabe aquele coração de pedra? É Deus que vai quebrar. Sabe aquele drogado, caído, perdido? É Deus que vai libertar. Aqueles governados sem ele, é Deus que vai dar. É Deus. A nossa casa fora dos trilhos, é Deus que vai colocar de volta. É Deus. Aquela incredulidade naquele coração, é Deus que vai resolver. É Deus, tudo é Deus. Tudo passa por Ele. Se Deus não quiser, você não veio até hoje, também não veio. Quando a gente olha para essa palavra, dessa mão pequenininha, diante dessa imensidão do céu, a gente vai, eu não sei como os irmãos, mas a gente vai ficando assim, pensativo com Deus, meu Pai. Como eu preciso de fé, porque eu não quero só olhar para uma nuvem pequenininha e ficar com ela na minha mente. Eu quero olhar sim para a nuvem que é um sinal, mas eu quero mais do que o sinal. Eu quero o cumprimento das promessas do Senhor na minha vida, na vida das pessoas, onde o Senhor quiser. Então essa nuvem é a resposta de Deus em oração, o que o profeta fez, porque lembra, ele foi no Monte Carmelo buscar. Então Deus vai colocar algo que vai sinalizar para você que é a resposta da tua oração. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas eu só sei que de forma sobrenatural a mão de Deus está preparada para agir. Até porque a palavra diz lá em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para deixar de te abençoar. E o ouvido do Senhor não está fechado para deixar de te ouvir. Então, se está escrito, então Deus tem poder para cumprir. Tem condições de cumprir. A gente aqui às vezes falta um pouco de confiança, falta um pouco de fé, e a gente precisa pedir ajuda-me, Senhor, a crer. Ajuda-me, Senhor, a acreditar que o Senhor é aquele que realmente tem falado comigo e agora o Senhor vai começar a mostrar sinais. Você está preparado para ver sinais de Deus?
Você tem se preparado, porque Elias estava se preparando em oração. Nós precisamos nos preparar para que possamos ver os sinais do Senhor, para que possamos estar atentos às respostas que Deus tem. Você fala, mas tem muita gente que vem falar alguma coisa para a gente, não é Deus que falou. É para isso que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo existe para nos dar discernimento daquilo que vem de Deus, daquilo que vem do nosso próprio coração e daquilo que não é nem do coração e nem de Deus, vem das trevas. Vem o discernimento para nos dar esse conhecimento do que é Deus falando, não é Deus. Quando eu vou descobrindo essas coisas, quando eu vou orando, quando nós vamos buscando, porque quando nós vamos falando com Deus, a gente vai adquirindo convicção daquilo que Deus é, e daquilo que Deus faz, e daquilo que Deus pode. Mas é quando a gente vai entrando por esse caminho dessa busca. Então eu não estou aqui julgando ninguém, dizendo que não estamos fazendo, e que não estamos vendo sinais, e não estamos conseguindo chegar lá. Não estou julgando ninguém, mas eu estou dizendo para você, esta palavra, ela nos remete para uma verdade. Olha para Deus de coisas sobrenaturais. Não queira viver uma vida natural, porque quem vive coisa natural não consegue alcançar cumprimento de promessa na velocidade e no tempo que o Senhor quer realizar. Porque Deus quer fazer coisas, mas a gente fica só sentado e esperando, de braços cruzados. Quando Jesus já deu a receita, entra, vai lá, fala com o Pai, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar, Ele vai dar a resposta, Ele vai entregar aquilo que a gente está precisando. Amém, Jesus. E aquela chuva desceu e molhou toda a terra. Aleluia. E as bênçãos do Senhor vão alcançar a tua vida, vão alcançar pessoas as quais você ora. As bênçãos do Senhor, elas estão direcionadas para as áreas que a gente precisa. Não as que a gente quer, mas as que a gente precisa. Precisa de um milagre de cura? Então é ali que vai haver a chuva de Deus. Precisa de um milagre de restauração? É ali que vai haver chuva. Precisa de ser um dia novo do Senhor na tua vida? É ali que tem uma chuva do Senhor. Mas não deixe de andar por esse caminho da busca. Quanto mais a gente busca, mais Deus fala face a face. Mas Deus se levanta e diz, pode continuar acreditando, eu estou trabalhando. E eu termino dizendo para você que em Isaías 64, o profeta diz assim, desde a antiguidade não se viu, e ainda não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para quem nele espera. Aleluia. Deus trabalhou porque Elias estava esperando nele em oração. Então, desde a antiguidade, você e eu também, nós não ouvimos outro Deus, além dele, que trabalha para nós, que é a igreja dele, porque nós esperamos somente nele. De mim, você não precisa esperar nada, porque eu não posso nada. Do pastor Deus, não precisa esperar nada, mas de Deus você pode esperar tudo. Porque tudo que pode acontecer para nós está reservado nas mãos do Senhor, das mãos dele, é do alto, é de lá que vem, é de lá. Deus quer nos abençoar. Importa que nós possamos entender que esse Deus está trabalhando. Ele não parou. Está em silêncio, pastor. Pode ser que para nós seja silêncio, mas o céu continua se movimentando. E Deus continua trabalhando. Mas enquanto Ele trabalha, Ele observa. Como é você? Qual a sua atitude? O que você está fazendo em direção à busca do cumprimento das suas promessas na tua vida e eu também na minha vida? Vamos ficar de pé. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor. E glória a Jesus. E que você possa se apropriar dessa verdade. O Deus cumpridor de promessas, sinais, prodígios e maravilhas. Oh, aleluia. Nós vamos orar. Oh, glória a Deus. E que você coloque aí diante do Senhor a palavra que um dia Deus te deu.
diante dele as promessas do Senhor que Ele colocou sobre a tua vida. E vai acreditando. Fala, Senhor, eu estou recebendo essa palavra, mas não é para ficar só hoje na minha vida. Eu quero degustar essa palavra durante todo o tempo, até que eu veja o Senhor cumprir aquilo que o Senhor me prometeu. Aleluia. Vamos orar. Irmã Giovana, vamos orar. Oh, aleluia. Orar também esquenta, né? Vamos falar com Deus. Deus bendito, santo é o teu nome. Faz querido nesse momento, Senhor, através dessa palavra que foi liberada, Senhor, o teu nome agora para nossas vidas. Nós queremos nos render a Ti, Senhor, com ações de graça, Senhor. E agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para renovar em nós, Senhor, as promessas que o Senhor fez para nós. Paizinho querido, neste momento eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Paizinho querido. Coloca por terra toda barreira, todo impedimento, toda incredulidade, Senhor, que existe em nós, Senhor. Tudo aquilo que impede o Senhor de cumprir as promessas em nossas vidas, Senhor. Que não resista ao teu poder, Senhor, que a tua palavra foi liberada. Quando aquele servo, Senhor, ele viu uma nuvem, Senhor, tão pequena do tamanho da mão de um homem. Mas, Senhor amado, o impossível, ele vem de ti, meu Deus querido. Não é o tamanho, não é o que nós vemos, Senhor, não é o que nós sentimos, mas é a tua palavra, Senhor, que foi liberada ali do profeta, Senhor. E ele deu, Senhor, que o Senhor é um Deus de abundância, meu Deus querido. E ele viu o sobrenatural da tua glória sendo liberada através daquela nuvem, Senhor, tão pequena, meu Deus, tão pequena, Senhor, mas naquele lugar que é uma chuva imensa. Paizinho querido, leva nós também a crer, Senhor, no sobrenatural da tua glória, meu Deus. Se esse presente momento nós temos vivido pelas vistas, Senhor, por aquilo que nós vemos, Senhor, Paizinho querido, muda a nossa ótica em nome de Jesus. A tua palavra diz que o justo, Senhor, ele vai viver de fé, Senhor, e que nessa noite nós pedimos em nome de Jesus, reative em nós a fé, meu Deus, a esperança, querido Deus, que tu és o Deus de milagre, tu cumpre as promessas feitas a nós. Paizinho querido, tira de nós a incredulidade, a paralisia, Senhor, que ainda em nós de viver a sobrenatural da tua glória. Em nome de Jesus nós te pedimos, querido Deus, que nós venhamos nessa noite ser tocados, Senhor, por ti, Senhor. Tudo aquilo que prendia nós, Senhor, que não prenda mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus querido. Paizinho querido, entrega a nossa vida em tuas mãos, Senhor, porque tem tantas promessas que elas foram esquecidas, meu Deus. Tem promessas que nós nem lembrávamos mais, Senhor. Traz, Senhor, a nossa mente, traz o nosso coração, Senhor, a palavra que o Senhor liberou sobre nossas vidas, Senhor. Tu és o mesmo Deus, querido Pai. Tu és o mesmo Deus, há poder no sangue de Jesus. Por isso nós nos submetemos a essa palavra que foi, Senhor, liberada para reativar em nós a fé e a esperança. E saber que tu és o Deus que cumpre aquilo que o Senhor prometeu. Mas, querido, não tem distância, meu Deus. Tu és o Deus presente. Tu és o Deus presente, meu papai amado. Eu entrego a nossa vida em tuas mãos nessa noite, meu Deus querido. Pedindo, reative em nossa fé e a esperança, meu Deus. Reative em cada um de nós em nome de Jesus Cristo. Paizinho querido, eu sinto que ainda há incredulidade, meu Deus. Coloca por terra em nome de Jesus. Despedaça esse jugo opressor, meu Deus, que tem tentado impedir de viver as suas promessas, meu Deus. Se o Senhor prometeu, Senhor, que é o justo para cumprir cada uma delas, meu Deus. Então ativa, realiza em nós a fé e a esperança. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado. Como teu servo subiu ali para orar, Senhor, o Senhor falou conosco de intimidade, contigo nessa noite, de buscar as respostas em oração. Se temos deixado de orar, Senhor, ativa isso em nós, em nome de Jesus. Senhor, nós temos deixado de viver o secreto, Senhor. Paizinho querido, reativa isso em nós, em
sim, querido, que nós não vivemos somente no culto de quinta e domingo, meu Deus, mas é uma intimidade diária com o Senhor. É o segredo ali dentro dos nossos lares. É o segredo quando nós oramos. É o segredo quando nós lemos a tua palavra, meu Deus querido. Reativa isso em nós, em nome de Jesus Cristo. Porque nós temos esperado somente por 2 dias, Senhor amado. Reativa em nós uma vida diária de comunhão contigo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. O Senhor falou do segredo, meu Deus, e não é somente aqui quinta e domingo, é todos os dias, meu Deus amado. Mas, querido, como teu servo ali orou, mandou ver 7 vezes, meu Deus. E é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado e é domingo, a nossa intimidade contigo, para viver, Senhor, o sobrenatural da tua glória. Reativa isso em nós, em nome de Jesus Cristo. Mas, querido, se nós temos vivido pouco, Senhor, é porque nós temos buscado pouco, meu Deus querido. Então, ensina-nos, ó Deus, a cada dia, com a ajuda do Espírito Santo, a te buscar, Senhor, a orar, a ter intimidade contigo, a ler tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem respostas diárias para nós, meu Deus, depende de cada um de nós, Senhor. Então, nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Pai, querido, nós entregamos a nossa vida nesse momento em tuas mãos, no coração agradecido, Senhor, pelo despertar dessa palavra nessa noite, liberada para nós o teu trono de glória. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo de Deus. Nós entregamos tudo em teus cuidados com ações de graça, meu Deus, porque nós cremos, Senhor, no sobrenatural da tua glória, que foi liberado nesta noite através dessa palavra, meu Deus. Então nós te pedimos, nos alinha com ela a cada dia, em nome de Jesus. É o que nós oramos, eu te agradecemos. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente está fazendo as coisas da prestação. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Ai, gente, Jesus. eu não esqueci de uma parte muito importante agora, pastora. Na hora da pregação eu lembrei. Eu não sei se vocês sabem, mas para sair do Brasil e dos Estados Unidos precisa de um visto. E é um pouco caro, na verdade, bem caro. E aí, para o visto, você precisa fazer uma entrevista. E todo mundo falava assim: ah, porque é muito tranquila a entrevista. E no consulado do Rio só tem uma moça que ela é loira do olho azul e ela é a mais chata de todas. E aí, normalmente ela reprova e aí sempre tem um probleminha com ela. Mas fora isso, é muito tranquilo de passar na entrevista e conseguir o visto. E aí, eu falei, tá bom, né? Todo mundo tá falando tranquilo, minhas amigas todas estão passando na entrevista, eu conseguindo o visto sendo aprovado. Eu falei, tá bom. E fui. E aí, cheguei lá, ela me fez 2 ou 3 perguntas, e aí eu respondi. Quando foi na terceira pergunta, ela me fez, e o microfone dela estava muito ruim, e ela estava falando baixo, eu não estava escutando nada, aquele problema no ouvido que eu falei antes. E eu não entendi nada, eu falei, você pode repetir? E ela falou assim, ah, seu visto foi negado. E eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. Eu tinha gastado meu dinheiro na agência, tinha gastado